sua Bíblia em Judas. Judas, capítulo de número 1. A mensagem é exortação à perseverança na fé, para a gente alcançar a independência total da saúde. Diz assim, Judas, capítulo de número 1, versículo de número 17 em diante, versículos seguintes. Diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam seguindo as suas ímpias concupiscências. E estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Então a palavra, ela nos exorta a uma observação, porque se uma pessoa quer ser independente na saúde, ela precisa bem ouvir a voz de Deus. E uma observação é para que nós cristãos não tenhamos comportamentos segundo as concupiscências da carne. Meu irmão, minha irmã, é importante lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, morada, tem lugar de habitação da presença do Altíssimo. E nós temos ali a missão de santificarmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas palavras, e vigiarmos para que nenhuma má companhia ou para nenhuma pessoa que escolheu o mau caminho nos contamine com a sensualidade, pois
seja, essas pessoas não são cheias do Espírito Santo. Por isso, elas são dadas à carne e à sensualidade. Ou seja, elas vivem as concupiscências por não ter o Espírito Santo, a presença de Deus, morando dentro de si. Então, essas pessoas não podem ser os nossos conselheiros, essas pessoas não podem ser os nossos exemplos. E a Bíblia nos exorta a perseverarmos na fé, a mantermos a nossa saúde espiritual e emocional e também a nossa saúde física, quando nós deixamos as concupiscências e a sensualidade. Quando a gente faz essa observância e a gente mantém esse entendimento, não seja uma pessoa dada à carne e nada que a carne oferece. Não seja uma pessoa dada a coisas carnais. Não seja uma pessoa sem entendimento. Não seja uma pessoa sem discernimento espiritual. Irmãos, não permita que nada tire a sua atenção. Lá fora, a oração será feita e irá, quando estiver bem, retornar. Amém, povo de Deus? Então, nós precisamos observar, porque o lado carnal, ele não pode ser aflorado. Não se deixe contaminar pela sensualidade, pelos lados carnais. Isso é só prejudicial à sua saúde mental, à sua saúde emocional e também à sua saúde física. Porque quem é dado à prostituição, a pessoa que é dada aos vícios, a pessoa que é dada às vontades da carne, sempre ali estará destruindo o seu corpo. E o corpo da gente é quem? O templo do Espírito Santo, morada, habitação, lugar aonde o Altíssimo mora, habita. Então, continuando aí a palavra em Judas capítulo 1, versículo seguinte, continua aí, olha. O que nós temos que fazer? Versículo 20: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Aí Deus ele nos aconselha a edificação espiritual. Irmãos, a gente precisa se edificar. Quando a gente fala de saúde espiritual, a gente fala de crescimento na vida em oração, de edificação, de uma construção na comunhão com Cristo. A gente fala de orar, a gente fala de ler a Bíblia. Quando a gente fala de saúde espiritual, a gente fala sobre pensar nas coisas de cima, encher a nossa mente, preencher a nossa mente com a presença, com a palavra de Deus. Quando a gente fala de saúde espiritual, a gente fala de se fortalecer em jejuns, em consagração, de se abster mesmo daquilo que é carnal e de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele possa se mover dentro de você. Que o Espírito Santo ele possa preencher o seu coração, preencher a sua mente. Que o Espírito Santo da parte do Senhor te dê discernimento, que você cresça espiritualmente, para que você adquira discernimento, para você saber tomar as decisões diárias na unção do Espírito Santo, para que você consiga
consiga conservar dentro de si uma saúde espiritual que verdadeira. Precisa ser uma pessoa cheia, preenchida, com a presença do Espírito que Santo. Então ele fala: edifica a sua vida, cresça espiritualmente, encontre a sua independência na saúde o quê? Espiritual. Seja uma pessoa realmente, irmãos, que tem comunhão com a oração, que tem compromisso com a igreja, que tem compromisso ali com os propósitos que Deus coloca perante ti, que tem compromisso com a oração, com a palavra, tem compromisso diário, na conversa diária, no diálogo diário com Deus, nas suas consagrações, na sua separação, na sua forma de pensar, de agir, de proceder, espiritualmente falando, firmado, edificando a sua casa espiritual, edificando a sua morada com a presença do Senhor. A gente tem que se preocupar com isso, ser uma pessoa cheia realmente da presença de Deus, e não dar a carne, não dar a sensualidade, não dar a comportamentos que a carne quer, ou que más companhias vem tentar te influenciar a pecados, a práticas do mundo. Não acompanhe, não siga essas pessoas, não siga esse tipo de comportamento. Você tem que entender que essas pessoas não são convertidas, elas não se separaram para servir a Deus, elas ainda estão deixando a sensualidade, o lado carnal ser aflorado. Essas pessoas ainda não se converteram verdadeiramente. Então não são bons exemplos para você. Elas não devem ser acompanhadas. As práticas deles ou delas não devem ser feitas na sua vida. Quando você era mais novo, mais antigamente, com certeza você ouviu essa frase que ela vai falar: olha, diga-me com que tu andas, que eu direi quem tu és. E realmente, meu irmão, você é reflexo de quem você anda, de quem você convive. Você reflete as pessoas que fazem parte da sua convivência, aquelas pessoas que são mais próximas a você. Repare para você: se alguém colar com você, começar a andar muito com você, daqui a pouco você vai se parecer com aquela pessoa, na forma de falar, na forma de proceder, na forma de agir. Irmã, nós precisamos ser pessoas edificadas com o Espírito Santo. A nossa casa precisa ser cheia espiritualmente da presença de Deus. E a gente precisa ser liberto em tudo, liberto em todas as áreas e setores da nossa vida. Então, quando a pessoa edifica a sua casa, a sua vida, no sentido espiritual, busca ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa, ela está cuidando da sua saúde espiritual. Continuando aí, diz assim, olha, então a gente tem que edificar a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí ele fala no versículo 21: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus para a vida que eterna. Conservar, irmãos. Quando a gente fala de conservação, a gente fala de cuidado. Se você entende que o teu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, tu vai preservar o cuidado dele. Por quê? Ué, se você não tiver o tempo para habitar na terra, a sua alma não tiver um lugar saudável para morar, teu corpo vai adoecer, tu vai morrer. E a tua alma não vai poder o quê? Estar mais aqui. Aí, muita gente, irmãos, pela falta do cuidado com a saúde,
parte antes da hora. Muita gente vai embora porque não cuida da sua saúde, não preserva o seu corpo, se esquece que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, pastora, mas me acometeu uma doença, uma enfermidade. Por que acometeu a doença e a enfermidade? A Bíblia nos exorta a não ser pessoas dadas ao vinho. A Bíblia nos exorta a não haver em nós glutonaria, como lanças em exageros. A Bíblia, ela nos exorta a não colocar para dentro do nosso organismo coisas más que contaminem ou que destroem o nosso corpo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo que você ingere em excesso, tudo que você ingere que faz mal, que transmite, que prejudica os seus órgãos, que destrói a sua saúde, irmãos, ali você mesmo está retirando o seu tempo de vida nessa terra. Só que tem gente que não observa isso. Tudo que você coloca de mal, tudo que você coloca de exagero, tudo que você ingere em excesso, aquilo vai destruindo o tempo do Espírito Santo. Você precisa conservar a sua fé. E a sua fé, ela vai ser conservada. Mas você também precisa conservar o templo, a moral, o corpo, aonde a sua alma habita. Irmãos, cuidados com a saúde são precisos. Não tenha medo de tratar a sua saúde. Não tenha medo de cuidar da sua saúde, de se alimentar bem, de praticar um exercício que você precisa se exercitar. Irmãos, de cuidar do seu tempo. Não maltrate o seu corpo. Não maltrate o corpo que Cristo criou, fez. Lembre-se que o homem e a mulher veio do pó, mas foi criado por quem? Por Deus. Nosso corpo, nosso organismo é criação de Deus. E a gente tem que ter zelo e cuidado com o tempo. Zelo e cuidado. Se a gente tem zelo e cuidado, a gente não vai andar sujo. A gente não vai andar mal cheiroso. A gente tem zelo e cuidado, a gente sabe que a gente é uma representação da imagem e semelhança de Cristo nessa terra. A gente não vai andar, irmãos, ali maltratando, ingerindo coisas tóxicas, coisas que destroem os órgãos internos ou externos da gente. E automaticamente não se deve ingerir nada tóxico, mas também nada em excesso, para você não maltratar e não destruir o templo do Espírito Santo que faz com que a sua alma habite aqui nessa terra. E é necessário conservar a fé. Ou seja, se você está passando por um problema de saúde, de enfermidade, além de você repreender o mal, exigir a saída do mal, da doença, da enfermidade, mandar o mal embora, assumir a bênção, prover na sua vida a determinação da doença, não te aceita o teu corpo, enfermidade não te aceita o teu corpo. Jesus já carregou sobre si todas as doenças, enfermidades, sacrifício de cruz foi pago. A doença, o mal, o problema, saia do teu corpo, saia do teu organismo, saia da minha saúde, em nome de Jesus. Além de você conservar a fé e usar a fé, você vai buscar trabalhar a sua saúde. Você vai buscar ali usar a fé inteligente. Você precisa fazer uma consulta, você vai fazer. Se precisa passar por um especialista, você vai passar. Se precisa ali fazer uso de algo que a medicina que ensina, você vai fazer. Além de exercer a fé, você vai começar a cuidar da sua saúde. Porque você vai se lembrar que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Lembra-se, meu irmão, que um dos discípulos,
ali que acompanhava Jesus era médico. Por quê? Por que será que Jesus chamou médico? Ali foi ensinado a exercer a fé, com autoridade, no nome de Jesus, aprender a curar as pessoas através do nome de Jesus. Mas não era só por isso. Jesus chamou o discípulo que era médico, porque se alguém precisasse de um médico, tinha um médico na equipe de Jesus. Amém? Povo de Deus. Se alguém precisasse ali de um auxílio da medicina, tinha sim um médico na equipe de Jesus. Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Ele está acima da medicina. Jesus é acima da média. Jesus é acima dos ensinos da medicina. Mas se for necessário, se precisar da medicina, tu vai ali buscar o auxílio da medicina. A gente não pode ser tão ignorante de nós, ao ponto de não entender que existem situações que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser bem acompanhadas, que precisam de tratamento, de exames, de alimentação adequada, de equilíbrio. Amém, povo de Deus? De cuidar do tempo do Espírito Santo, de se exercitar. Você vai ver uma passagem bíblica que Jesus ele compara ali, ele fala até sobre jogos olímpicos, ou seja, porque naquele tempo ele faz a referência a um atleta cristão. Já existia práticas de esporte nessa época, no tempo de Jesus, onde as pessoas se exercitavam, iam para os estádios, praticavam o quê? Esportes. Amém, povo de Deus? Tudo isso faz bem para a conservação da saúde. Aí Jesus ele faz uma comparação ao atleta no estágio, como nós precisamos ser atletas também na vida cristã e percorrer a caminhada cristã. É uma comparação com o exemplo do dia a dia. Mas não maltrata o seu corpo, não, hein? Não maltrata a sua saúde, não, porque o seu tempo é o que faz a sua alma ficar nessa terra. É o que faz você ter morada permanente aqui nessa terra. Então, além de ter saúde, a vida espiritual, seja cuidar da sua alma, da sua comunhão com Deus, você precisa ter saúde no seu corpo, porque senão a sua alma não vai ter lugar para habitar e morar, aí tu vai morrer, vai ter que ir embora daqui, dessa terra. Se você maltratar esse aqui, na sua carne, tem que ir, tem escolha. Maltratou, acabou com isso, destruiu isso aqui, a alma não vai. A alma não vai habitar na terra sozinha, vai? Não vai? Isso não existe. A Bíblia fala que quem morreu o quê? Não volta mais. Morreu a carne, acabou. Aí vem sobre a pessoa o quê? O aguardador juízo. A alma não vai habitar se não tiver corpo. Amém, povo de Deus? Não tem como morar nessa terra. Então, se você destruir teu corpo, seu organismo, você não vai morar aqui. Aí diz a palavra do Senhor aqui é melhor, diz assim, olha, conservar e buscar vós mesmos o amor de Deus. Então a gente tem que conservar o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Amai a Deus sobre todas o quê? Todas as coisas. Aí tu vai amar o próximo, mas quando você ama a ti o quê? A ti mesmo. Então quem se ama não se maltrata, não se destrói, não acaba com a sua saúde. Amém, povo de Deus? Quem se ama não se bate, não se xinga, não se fere, não se corta. Amém, povo de Deus? Quem se ama não se destrói. Como você deve amar também o quê? O próximo. Se você não faz ruindade com você não deve fazer ruindade com os outros. E quem se ama não vai se acabar. Se a pessoa está se acabando, se a pessoa está se destruindo a sua própria saúde,
destruindo seu próprio corpo, destruindo sua própria vida. Falta de amor o quê? Próprio. Falta do cumprimento do amor de quem? De Deus. Aí aqui diz, continuando, e para que a gente possa viver o que? Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Contando com o quê? Com a misericórdia, né, irmãos? Favor não merecido. Talvez você tenha de anos de maltrato ao seu corpo, ao seu organismo, de quando você não conhecia Jesus. Talvez você era uma pessoa desregrada, desequilibrada, uma pessoa com a mente distorcida, fazendo tudo que é errado, estava andando pecados, não precisa da carne, tudo que é errado, e tudo que destrói a saúde se engenharia do seu organismo. Agora, tu conta com o quê? Com a misericórdia de Cristo. Aprende o quê? A usar a sua fé. Repreender o mal, repreender a doença, repreender a enfermidade. Não aceitar nenhum mal no seu corpo. Mas a partir do momento que você entendeu que Jesus é saúde, a partir do momento que você entendeu que Jesus quer que a gente desfrute saúde, aí você não vai mais destruir o seu organismo, destruir o templo do Senhor, destruir o seu corpo. Você vai dizer não para aquilo que é carnal, não para aquilo que destrói a sua saúde, não para aquilo que destrói o seu organismo. Contando com a misericórdia de Deus, sim, mas usando a fé o quê? Inteligente. Amém, povo de Deus? Você tem que se abastecer. Tem gente que não mata não, né? Nem se estiver correndo, a pessoa não mata, porque está acabando com a saúde dela. Aí fica difícil, né, irmãos? A fé tem que ser o quê? Inteligente. Aí diz, versículo 22, e apiedai-vos de alguns, usando o que? De discernimento, e salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Irmãos, isso aqui Deus vai nos ensinar a ter uma saúde mental boa. Vamos, tenhamos discernimento. A Bíblia fala que de tudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar o nosso coração. Dele sai a saída da vida. Mas você precisa também aprender a guardar a sua mente. Irmãos, tudo que a gente vai aconselhar uma pessoa não pode ser fora da palavra. A gente tem que ter uma mente boa. Quando a gente fala que uma pessoa ela tem uma saúde mental boa, eu vou te dar um significado aqui de saúde mental boa para você entender o que a pastora quer dizer. Vou trazer um significado para você. Quando a gente entende que a nossa saúde mental está boa, a Bíblia aborda a saúde mental ao enfatizar a importância da fé, do propósito, da oração e da paz de Deus, da conexão com a comunidade para o bem-estar emocional. Nós podemos ver o versículo de Provérbios 17, 22, lá menciona sobre o coração estar alegre. Nós vemos lá em Mateus 1, 28 e 30, onde Jesus vai fazer um convite aos que estão cansados, desanimados, que estão desesperançados, a vir até Ele e encontrar o quê? Alívio. Aí lá, Ele mostra que a fé traz conforto e alívio para a alma. A Bíblia também oferece ensinamentos sobre a importância de dominar os sentimentos, aceitar ajuda e buscar a mente de Cristo. Saúde mental boa, irmãos. Quando a gente tem uma saúde mental boa, a gente tem um senso de propósito. Quando a pessoa está com a mente boa, ela tem um bom senso. A Bíblia ensina que os seres humanos são criados por Deus com um propósito que pode dar significado à direção divina. Ter um senso de propósito, a Bíblia ensina que os seres
humanos são criados por Deus com o propósito de dar significado à direção da vida. Quando a gente tem uma mente boa, a gente tem paz. A Bíblia, ela afirma que o Espírito Santo nos concede paz e que é crucial a paz ser cheia do Espírito Santo de Deus. É crucial para que a gente vença ansiedades e preocupações. A Bíblia, ela fala lá em Mateus 11, 21 ao 30, convida os sobrecarregados a ir até Jesus e encontrar descanso para a alma. E em Provérbios 17, 22, ela destaca que o coração alegre faz bem à saúde, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E a Bíblia nos ensina a dominar os sentimentos e a não ser dominados por ele. Então, quando eu sei, pastor, que a minha saúde mental é uma saúde mental boa, quando você não é dominado pela ansiedade, a ansiedade não te domina. Irmãos, quando o teu coração ele permanece ali, alegre, mesmo em meio às adversidades, porque você sabe que o coração alegre ele afrontosia o rosto. Mas o coração cheio de tristeza, de depressão, de tristeza, de angústia, vai secar os ossos. A pessoa que tem uma saúde mental boa, ela não vai ficar chorando o tempo todo. Ela vai ser uma pessoa com bom senso, uma pessoa que equilibrada, irmãos, com a ser. É aquela pessoa que você olha todo o tempo, aí ela está chorando, a estrela dentro do quarto, fica lá na oração. Essa pessoa não tem saúde mental, o quê? Boa. Está precisando estar na igreja para buscar a libertação e até um conselho de tratamento na saúde mental. Para a pessoa o quê? Se libertar. Aquela pessoa que você observa ansiosa e fica lá e rasga as coisas, quebra as coisas, fica lá desesperado, né? Se ataca, se corta, se bate. É um sinal que a pessoa não está com a saúde mental boa. A pessoa precisa estar na igreja buscando libertação e buscar até o possível que tratamento dentro da medicina. Acompanhamento. Amém, povo de Deus? Senão que a saúde mental não está indo o quê? Indo bem. Então, a Bíblia, ela nos alerta aqui, olha, que diz, olha, a palavra do Senhor, vou botar lá no texto bíblico, diz assim, olha, a piedade de alguns os anos de ser crendo, salvai alguns com temor, arrebatando do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Irmãos, tenha piedade dessas pessoas. Como é que a pessoa não tem uma saúde mental boa? Não vai ficar brigando com ela, não vai brigar com a pessoa. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Se chama o quê? De ser. Você vai entender que você está precisando de um tratamento. Procurar um médico, procurar um especialista, mexe com a mente. Vou trazer a pessoa para dentro da igreja para buscar a libertação. Até essa pessoa ser liberta, ser curada. Amém, povo de Deus? Tem a saúde mental boa. Você entendeu que a pessoa não tem uma saúde mental boa? Não te ser não. Para você arrebatar o fogo. Você tem que ensinar para essa pessoa que ela não pode buscar as coisas da verdade. Tem gente que fala assim: ah, pastor, essa pessoa faz tudo errado, essa pessoa é doida. Ela vai lá e ficar ela é doida. Não, o doido precisa ser tratado. A pessoa precisa buscar a libertação, precisa buscar o quê? Tratamento. Para haver o quê? A cura da mente. Tu vai deixar a pessoa fazendo tudo errado, tudo que é bacana, até ela ser arrebatada pelo fogo. Irmãos, a pessoa, ela vai dando lugar a carne, dando lugar ao pecado, dando lugar ao mal. Se Jesus voltar, a pessoa vai ficar para trás, irmãos. Vai se perder. Vai perecer. A gente precisa ser cheio do Espírito, que cheio da presença de
eu tenho observado isso na UTI. Essa pessoa precisa buscar tratamento, precisa buscar um especialista, tratar, existem médicos para isso, da psicologia, para tratar não somente mas também sintomas de depressão. Tem que buscar psicologia, existem médicos para tratar a depressão. Você vai trazer a pessoa no meio caminho da igreja para ela buscar a medicação, porque a ansiedade, a depressão, isso que se vence buscando a quem? Jesus. Vai você deixar a pessoa fazer o que ela quer só porque ela tem depressão, só porque ela tem problema na mente. Você vai deixar a pessoa fazer o que ela quer? Se ela terminar naquela condição de pecados e erros, ela vai entrar na condenação. Buscar o tratamento, ser curada. Então, 3 aspectos importantes hoje: cura da saúde na alma, que é a saúde espiritual, cura da saúde aqui, física, lembrar de cuidar do corpo, depende do Espírito Santo, e cura da saúde mental. Amém, meus Deus? Todas elas a gente acha que servindo a Deus, obedecendo